Tá certo. Pastor, eu queria começar pedindo para que o senhor contasse um pouco da sua história, tá certo? Daqui a pouco nós vamos entrar no testemunho do senhor, da conversão do senhor, mas antes eu queria pedir que o senhor trouxesse aqui para nós um pouco da sua história, né? De onde o senhor veio, onde o senhor nasceu, se é moçoroense ou se nasceu em outra cidade e foi recebido por Mossoró. Nos conte um pouco da sua história. Bem, as minhas raízes, elas são de Porto... A minha família, né? Somos todos ali da cidade de Porto do Mangue. Né? Acredito que várias pessoas devam conhecer, né? Algumas pessoas também devem estar nos assistindo que são lá de Porto do Mangue, né? E para quem não conhece, né, assim, a cidade é uma cidade praiana, né, fica ali no litoral, depois de sentido Areia Branca. Quantos quilômetros aqui de Mossoró? Daqui de Mossoró dá em torno de 90 quilômetros. Fica né? próximo. Né? 1 hora de viagem. Então as minhas raízes, família, veio tudo lá de Porto do Mangue, né? Na época o meu nascimento se deu na cidade de Macau, porque Porto do Mangue é um interiorzinho, né? Na época eu nasci na cidade de Macau, que é vizinho de Porto do Mangue. Então tudo se discorreu na vida da gente ali naquela cidade. Quantos habitantes tem Porto do Mangue? Em torno de 7 mil habitantes. É uma cidade pequena. É uma cidade pequena. É a população bem parecida com a minha cidade também. Sim. Hereré, no Ceará. Hereré, no Ceará. Que tem apenas também cerca de 7 mil habitantes. Então é mais ou menos... Bem parecido, né, a população. Sim. Aí o senhor cresceu lá em Porto do Mangue, né? Tive que sair em vários momentos para poder estudar, né? Os meus pais, como lá não tinha esses recursos, né? É uma cidade muito pobre no sentido de oferecer uma educação, né? Que viesse atender. Ali só tinha mesmo o início, né? Ali as primeiras séries na época. E ali a gente tinha os nossos pais, eles nos enviavam para Macau, depois viemos aqui para Mossoró, né? Os meus irmãos também para Natal, e assim a gente tinha que se deslocar para algumas outras cidades vizinhas para poder atender às necessidades que eram necessárias. Né, era um momento mais difícil, né, pastor, essa questão do ter que se deslocar para poder ir para outra cidade para poder estudar. Sim, né? Sim. E com muita dificuldade na época, porque as estradas eram estradas muito de difícil acesso, né? Estradas carroçais na época, então... sempre com muita dificuldade, né? Os pais, para poder dar um ensino de mais qualidade aos seus filhos, eles passavam por esse tipo de dificuldade, tinha que ter no meu caso, né, a minha avó, meu pai teve que comprar uma casa, vamos dizer assim, em cidades vizinhas, para poder, aí ela se disponibilizou, porque podia assim fazer, para poder acolher, né, os netos, a poder ter esse acesso aos estudos, né? Assim também como era quando era para questão de saúde também, para procurar médicos e assim, era muito difícil. E assim, em relação à questão da vivência do senhor lá em Porto do Mangue, né? O senhor já falou sobre a dificuldade para estudar. Sim. E sobre a questão de trabalhar. O senhor começou a trabalhar cedo lá em Porto do Mangue, como era? Era acompanhado pelo seu pai desde sempre nesse sentido aí? A minha família, no caso os meus pais, né, meu pai, ele sempre teve assim ele teve uma linhagem assim para o comércio, né, uma aptidão assim mais para esse ramo empresarial, né, e logo cedo o meu pai já me inseria também assim, né, nas viagens, no comércio que ele tinha, né, a gente sempre estava ali junto com ele dando esse apoio, né, e também aprendendo, né. E na prática, né, na experiência, e daí foi vamos dizer, o meio de vida da gente, o sustento se deu através desse ramo comercial, né? E do meu pai, e depois, consequentemente, também eu continuei nesse mesmo... O senhor começou a acompanhar seu pai com que idade, mais ou menos? A fazer o quê? A acompanhar o seu pai nessas tarefas de comércio, de empreendedorismo, com que idade, mais ou menos, o senhor lembra? Como meu pai, nós sempre fomos muito ligados, né? Assim, tivemos muita aproximação. Ele sempre me levava, né? Na época, no tempo dele ainda, que era tudo muito mais difícil ainda, né? Quando ele começou, aí não existia esse negócio dos carros levarem a mercadoria para ir deixá-la no interior. Tinha que vir um caminhão, né? Ele tinha esse carro.
para vir buscar mercadoria aqui em Mossoró. Então, aí ele sempre me levava. Com 8 anos, 10 anos em diante, já começava já a viajar com meu pai, né? Tinha toda essa vivência, né? Sim. Vendo e acompanhando essa questão do trabalho. Então, no caso, assim, a presença e também o incentivo do pai do senhor foi muito importante para que o senhor começasse no comércio. Sim, com certeza. E aí, depois que o senhor entrou no comércio, quando foi que o senhor começou como a gente gosta de dizer, como foi que o senhor começou a criar asas e começou a realmente tomar aquela independência, criar aquela independência para os próprios empreendimentos do senhor? Muito bem. Eu casei muito cedo, né? Muito novo, né? Casei, eu tinha 17 anos, né? Minha esposa... 17 anos? Era, Cristiano tinha 15. Os rapazes aí de 17 anos aí que estão prontos para casar também, né? Já estou com 48, mas já tenho 31 de casado, né? Então já tenho um certo tempo. E assim, antes de casar, como eu já tinha essa referência, que era o meu pai, assim, sempre com muita responsabilidade, né? No trabalho... Eu já antes de casar já tinha vamos dizer, essa questão assim de me identificar com o trabalho, né? Sim. Trabalhando muito cedo, muito novo ainda, com 16 anos, o meu pai já me colocava, né, para frente das coisas, para tomar conta daquilo que precisasse, né? Ele ficava no comércio, na época, como Porto do Manga ali é uma área praiana, ele tinha comércio de alimentícios, esse tipo de coisa, e também barcos de pesca, né? Então, às vezes, eu saía com esses barcos, né? Tomando conta, abastecendo, para poder eles dar esse suporte. Então, com 16 anos, logo cedo, 15, 16 anos, eu já estava assim, na frente do trabalho, né? Antes mesmo de casar. Quando eu casei, eu já estava já no ritmo. No caso, o senhor amadureceu muito cedo, né? Então, porque pensar com 16 anos, já começar a tomar iniciativa para os seus próprios empreendimentos, com certeza já veio a amadurecer cedo. Ainda dentro dos negócios do meu pai, mas depois já tive como tinha como já era assim, incentivado por ele, né? Para poder atender as necessidades do que eram preciso. Aí quando a gente veio a casar e que se tornou mais independente, a gente já tinha toda essa experiência para poder continuar dentro do ramo, né? Sim, e com isso foi se dando um crescimento, né? Dentro da área que o senhor estava investindo. E aí, assim, com o tempo, como foi que ficou a vida do senhor em relação à dedicação a essa questão, né, do comércio, dos empreendimentos e tal? O senhor tinha tempo para outras coisas ou era aquela pessoa mais mergulhada ali realmente no comércio em si, de não ter tempo nem para sair ou para se divertir? Como era a vivência do senhor com os seus empreendimentos? Muito bem. Quando eu iniciei com o meu primeiro negócio meu mesmo, né, que foi um negócio pequeno, porque o meu pai já tinha um certo patrimônio. Claro que não éramos, vamos dizer assim, não éramos ricos, né, não somos ricos, assim, eu estou dizendo assim, num patrimônio tão alto, mas para Porto do Mãe, graças a Deus, ele foi uma pessoa assim que conseguimos assim crescer razoavelmente, consideravelmente, né, dentro dos limites que oferece o município, tudo com trabalho, com dedicação, né, assim, e com economia também, né? Então, assim, quando eu fui para colocar o meu primeiro negócio, aí eu comecei comecei do pouco, coloquei um negócio pequeno, porque mesmo meu pai, vamos dizer assim, ele tendo as condições, mas eu tinha muito aquele entendimento que eu tinha que caminhar com minhas pernas, né? Sim. Eu não podia construir nada que viesse a ser... Eu tinha esse pensamento. Sempre buscando a independência. Assim, eu tinha que construir a partir daquilo que eu tinha aprendido e que o meu pai, vamos dizer assim, ele fosse um exemplo nesse sentido. Ele começou do zero, ele conseguiu, então ele deu o ponto de partida para mim, né? Assim, ele me deu ali o primeiro momento e dá o conselho, né? Sim. E ali o aprendizado que eu tive, né, com os meus pais. E dali eu continuei. Então, com muito trabalho, com dedicação, você perguntou se eu tinha tempo, assim, vamos dizer, se eu me dedicava, mas pouco, assim, questão de diversão era pouco, né? Eu abria o meu negócio lá, era de domingo a domingo, né? Era muito, assim, bem dedicado mesmo, assim, a questão do trabalho, né? E
Quando era no domingo, assim, às vezes a gente saía, nessa época não era evangélico ainda, então tinha aquela diversão de final de semana, mas sempre só no domingo à tarde, né? Porque lá no interior é assim, né? Quando a gente trabalha com supermercado, né? Esse tipo de coisa que muitas pessoas dependem daquela loja comercial, então você tem que abrir o domingo também de manhã, porque o domingo de manhã é o dia da feira, né? Então todas aquelas pessoas, aqueles distritos vêm naquele dia para poder ser atendido por aquele comércio. Então no domingo já começava cedo também ali. Era, sim. No comércio, de domingo a domingo, era. Realmente era uma vida muito dedicada, viu, pastor? Era o trabalho. Ao comércio. E aí, em meio a tudo isso, o senhor foi crescendo, né? Sim. Foi conseguindo avançar, como o senhor estava dizendo agora há pouco, independente já do seu pai ali. Sim, sim. Né? E aí, em meio a tudo isso, o senhor teve um encontro com Jesus. Sim, sim, pronto. Então aí vamos para essa próxima parte agora, né? A minha vida depois, vamos dizer assim, de uns 10 anos, dentro dessa vida, esse empreendimento que eu já tinha, como eu disse, eu era muito dedicado, a minha esposa também me ajudava muito, com muita dedicação ali naquele negócio, então a gente avançou, a gente cresceu. Ganhou nome no lugar? Né? Sim, a gente conseguiu dominar, vamos dizer ali, o comércio, tanto ali em Porto do Mãe, como também nos distritos, né? Então eu já estava com um terreno grande, já separado, já comprado, já ia iniciar uma outra loja, né? Uma filial, para poder também colocar outro supermercado ali numa outra área estratégica daquela cidade. Então nesse momento aí, né? Dentro dessa rotina que eu levava, né, de trabalho, e sem nenhum tipo de ligação com a questão de igreja, eu não tinha nenhum tipo de ligação com a igreja. Nunca tinha ido a uma igreja? Não. Assim, fui com a minha avó, como eu disse, eu morava às vezes assim, morei aqui em Mossoró, ela me levava para a igreja católica, né? Sim. Quando eu tinha 9, 10 anos, mas quando fui ficando adolescente, aí a gente vai, vamos dizer assim, vai ganhando uma certa independência e disse assim, agora não vou mais não, né? Só ia enquanto ela me levava, mas por minhas pernas não vou mais. Fugia da missa já, da novena. Pois é, então, eu com 28 anos de idade, depois de uns 10 anos que eu estava já nesse ramo comercial, né? Já com esses projetos para poder avançar e crescer mais ainda, e comerciante, vamos dizer assim, a pessoa quando é empresário, naturalmente, isso é uma coisa natural do que é empresário, ele tem sempre essa coisa natural de querer avançar, querer crescer, né?